Olá, vamos aí a mais uma videoaula, sendo que será aí o nono exercício do módulo de férias, ok? Sendo que esse exercício do módulo de férias, nós vamos envolver aí algumas particularidades, faltas dentro do período aquisitivo e um outro detalhe aí é abono de férias, aonde o empregado ele mesmo ele tendo redução no seu número de dias de férias, ele mesmo assim solicitou o abono de férias, ou seja, para que se torne mais interessante e aqui a gente possa ter uma ideia maior de várias possibilidades de cálculo, correto? Essa é a ideia do vídeo, perfeito? Sendo que, ressaltando, como eu sempre menciono, eu trabalho muito com planilha de Excel, como vocês sabem, e quando nós trabalhamos com Excel, eu faço muita questão de arredondamento, então muitos dos resultados finais, os totais de alguns valores, certo? Eles sempre dão uma diferença, é muito comum dar uma diferença de 1 centavo para maior ou para menor. Isso é perfeitamente normal quando se trata de Excel. Uma ressalva, isso não afeta a nossa linha de cálculo, a nossa forma de trabalho, isso não vai afetar no resultado aí do exercício da gente, perfeito, pessoal? Só para ressaltar. Inclusive, geralmente, em algumas situações eu menciono frações de centavos em até 4 casas decimais. Isso também é uma das formas, é justamente uma maneira que tem de demonstrar melhor o cálculo, perfeito? Ok? Vamos lá. No exercício, como eu falei, esse exercício vai estar envolvendo faltas e vai estar envolvendo abono pecuniário, correto? Eu vou criar aqui um período, certo? O período nós vamos considerar como sendo 18 do 3 de 2018, né? 18 de março de 2018. Perfeito? Não, 18 não. Vamos considerar aqui 1º do 12 de 2018. Pronto. Perfeito? Vamos ver aqui. 5 do 12, né? 5 do 12 de 2018. Automaticamente, nós temos aqui o período aquisitivo do empregado. Ou seja, período aquisitivo, período concessivo, ou seja, um ano e aqui um ano, perfeito? Sendo que esse empregado ele terá faltas. Nós teremos aqui, vamos imaginar que ele tenha 12 faltas. Esse empregado teve 12 faltas, o que fez com que o número de dias de férias dele caísse de 30 dias para 24 dias. Perfeito? Sendo que, mesmo assim, esse empregado ele terá aí, ele requisitou 1/3 dos seus dias que ele tem direito de férias, ele requisitou 1/3 desses dias em abono pecuniário. Perfeito? Então, 1/3 de 24 dias vai dar justamente 8 dias. 1/3 de 24 dias vai dar justamente 8 dias de abono pecuniário que ele solicitou, ok? Ou seja, abono pecuniário, o empregado solicita, conforme vocês podem ver aí, certo? Até 15 dias antes do término do período aquisitivo. E aonde está o período aquisitivo, Rivanildo? Bem aqui, ó. 15 dias antes dessa data, vamos imaginar aqui 19 de 11 de 2019. Perfeito? Sendo que esse empregado irá gozar suas férias no dia 6 de 11 de 2020. Um detalhe interessante. Se nós formos olhar essa data 6 de 11 de 2020, vai cair numa sexta-feira. Ou seja, se nós formos considerar aí, conforme menciona no parágrafo 3º, aonde diz
é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos entender que repouso semanal remunerado não é apenas o domingo. Ele pode ser uma segunda, ele pode ser uma terça, ele pode ter uma quarta, pode ser uma quinta, pode ser uma sexta, pode ser um sábado. Repouso semanal remunerado é aquele dia que o empregado vai descansar. Ou seja, geralmente foge do domingo quando o empregado trabalha em escala de revezamento, ok? Quando ele trabalha em escala de revezamento. Então vamos imaginar aí que o empregado tenha o seu dia, ele trabalha em escala de revezamento e ele tenha o seu dia de folga na segunda-feira. Geralmente na segunda-feira de folga e assim por diante. Então qual é o dia de repouso semanal remunerado dele? Justamente a segunda-feira. E o que diz o parágrafo 3º? Que as férias não poderão iniciar 2 dias antes de feriados e repousos. Então, como a folga dele é na segunda, então nós temos aí o quê? Domingo, um dia antes, e sábado, 2 dias antes, ou seja, no terceiro dia ele pode tirar férias, que será na sexta-feira. Então, esse empregado vai poder tirar férias normalmente no dia 6/11 de 2020. Ou seja, esse detalhe é muito interessante, porque nós temos a ideia de que cálculo de férias só pode ser iniciado de segunda a quinta-feira. Não existe isso. Não é o que diz o artigo 134 da CLT, perfeito? Vamos lá. Vamos imaginar agora, certo? E aqui 16 dias, perfeito? Ó. De 24 dias de férias que ele tem direito, 8 dias ele vai converter em abono pecuniário, ou seja, a chamada venda de férias, né? Sendo que 16 dias ele irá gozar de férias. 16 dias. 16 e 8, 24, perfeito? Vamos imaginar aqui que o empregado tenha 4 dependentes para fins de imposto de renda, ok? Vamos imaginar agora que o empregado ganha um valor de 6.380. O que quer dizer com isso? Que esse empregado ele tem uma maior remuneração de 6.380. O que quer dizer com isso? Esse empregado, não devemos observar que a maior remuneração, 6.380, dividido por 30 dias, que é justamente o mês da competência que ele está tirando férias, novembro. Dividido por 30, nós vamos ter R$ 212,66 e mais umas frações aí de decimais, correto? Isso por cada dia. Multiplicado por 16 dias, nós temos aí um valor de 3.402,67 e mais um terço das férias aí, perfeito? Referente a esses 3.402. Ou seja, um terço, 3.402,67 dividido por 3, R$ 1.134,22, perfeito? O abono pecuniário, como é que nós devemos encontrar? A maior remuneração novamente, dividido por 30, certo? Abono pecuniário, certo? 30, divisão por 30, 30. Dividido por 30, vai dar R$ 212,66 e alguma fração. Vezes 8 dias, que é justamente o número de dias que ele converteu em abono, 8 dias, nós vamos ter R$ 1.701,33, ou seja, este valor vezes 8, R$ 1.701,33. Este valor eu tiro um terço. Vejam só, isso é igual a isso. Dividido por 3, R$ 567,11. Perfeito, pessoal? Total da remuneração bruta de férias. O total da remuneração bruta de férias do empregado é justamente o que? Total 3.402,67, 1.134,22, 1.701,33, R$ 567,11, que vai dar um total de R$ 6.805,33, ok? Sendo que todo este valor vai ser tributado para fins de INSS, Rivanildo? Não.
abono pecuniário e 1/3 do abono pecuniário de férias, ou seja, ele não serve de base de incidência nem para fins de INSS, certo? Nem para fins de imposto de renda e nem para fins de FGTS. Ressaltando, abono pecuniário de férias não serve de base de cálculo para INSS, FGTS e imposto de renda, ok? Sendo que deste total, só o que nós vamos considerar para fins de previdência é justamente a somatória desses dois valores. Não vamos considerar abono, nem o normal e nem o terço. Então vai ser R$ 3.402,67 mais R$ 1.134,22. Nós vamos ter um total de base para a Previdência, ou seja, o salário de contribuição de R$ 4.536,89. Devemos observar que este salário de contribuição, perfeito, está na faixa de 14% pela tabela progressiva do INSS a partir de março de 2020. Ok? Perfeito, pessoal? Sendo que, o que nós devemos considerar? Justamente a tabela de INSS 453689. 453689. Sempre atento ao mouse. Não vamos entrar no mérito do cálculo. Ou seja, deu um resultado de R$ 494,11. Certo? R$ 494,11. Ok. Aí nós temos o quê? Qual é o outro desconto? Imposto de renda retido na fonte. Nós temos agora um total de, percebemos aqui que é o mesmo valor que nesse caso, R$ 4.536,89, tá vendo? Os dois valores aqui, menos o valor do desconto do INSS, bem aqui, menos o valor dos dependentes. Quantos dependentes são? 4 dependentes aqui, vezes R$ 189,59, R$ 758,36. Esse é o resultado. A base de cálculo para imposto de renda será o total do rendimento tributável, menos o INSS, menos o dependente, nós encontramos a base de cálculo de R$ 3.284,42. Estes R$ 3.284,42 encontra-se em que faixa, Rivanildo? Aqui, ó, na terceira faixa, tá vendo? Ou seja, 15%, e a dedução de 354,80. 354,80, percentual de 15%. Ou seja, 15% de 3.284,42 é igual a R$ 492,66. Menos a parcela a deduzir do imposto de renda, nós vamos ter um total de R$ 137,86. Total de descontos, valor do INSS, menos o valor do imposto, aliás, total de INSS, ok? Mais o imposto de renda, nós vamos ter um total de desconto de R$ 631,98. Como eu tinha ressaltado no começo do vídeo, a fração de centavos vamos desconsiderar, sempre ressaltando isso. Ou seja, porque se trata de planilha Excel. Percebam aqui que 11, ó, mais 86, ou seja, 1 e 6 daria 7 e não 8. Mas, ou seja, com uma questão de arredondamento, a planilha já aumenta, perfeito? Mas isso não afeta cálculo, ok? Vamos lá. Total líquido a receber, R$ 6.805,33, menos R$ 631,98. Se tem aí um líquido a receber de R$ 6.173,36. Ou seja, esse é o valor a pagar ao empregado referente aos seus dias de férias e mais o abono pecuniário de férias. Correto, pessoal? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Assistam ao vídeo, retornem, dão pause, anotem, pesquisem. É assim que se aprende. Perfeito? Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos.